Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos. Em Fonte Nova, jogo que não vai ter nem o Everton Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem o Alexandro, que não viajou para Salvador porque sentiu um desconforto na perna, na coxa. Apesar disso, ele falou, depois do último jogo, para a Flá TV, a gente separou um trechinho. Vamos ouvir ele e o Ceni para a gente começar esse debate aqui? Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato, porém sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição. O Flamengo, nós sabemos a maneira como o Flamengo joga, o Flamengo conhece a gente também. Lógico que a ausência do Everton, ela possibilita outras alternativas, mas eu acho que é raro você surpreender alguém. O importante é que você jogue bem, que você tenha calma, que você tenha agora, acho que a condição física, tem o cansaço mental do fim de ano, mas tem a condição física que favorece você tendo um jogo por semana, você um dia de descanso, 4 de preparação, mais jogo, eu acho que é o ideal para o futebol. E cabe a gente se preparar bem e tentar, logicamente, o Flamengo é um grande time e tudo, mas nós precisamos, nossa força em casa tem que ser estabelecida, como foi até no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, onde nós jogamos, fomos superior ao Flamengo, fomos melhores que o Flamengo, tivemos a maioria das oportunidades, o Flamengo teve uma chance, fez o gol pela qualidade dos seus jogadores. Sobre a escalação, não digo surpresa, mas sobre a maneira de jogar, a partir de amanhã a gente vai tentar desenvolver uma linha de raciocínio e encontrar o que é melhor em conjunto com as outras pessoas da comissão técnica, dos que trabalham comigo diretamente, encontrar alguma coisa que seja o que encaixe melhor para jogar contra o Flamengo. Só pontuando essa entrevista do Ceni também pós-rodada, né? Por isso que ele fala que a partir de amanhã ia definir o time. Agora já está tudo definido porque o jogo é amanhã, é jogo importante. Me chama a atenção essa entrevista do Ceni, porque ele fala muito assim, a gente sabe como o Flamengo joga. E aí tem o fator de mudança. Tem a chegada do Felipe, tem um Flamengo muito mais intenso jogando uma Copa do Brasil e a grande incógnita, pelo menos no meu entendimento desse jogo, Mauro, é se o Flamengo vai conseguir repetir a intensidade que mostrou contra o Corinthians e durante quanto tempo vai conseguir repetir isso? Porque se for assim, eu prevejo um jogo muito bom por características de lado a lado, né? Não, sim, mas o Flamengo que foi lá com o Tite e ganhou, foi assim também. Então, quando ele fala, é verdade. Ele fala, eu já sei e tal, porque ele está esperando o Flamengo para cima dele, de novo. Porque com o Tite também foi assim, a gente até mostrou que... E o próprio... Que é esse jogo aqui, né? Exato. O próprio Felipe falou, né? Que o Flamengo já fazia um pouco disso, ou fazia isso, né? Nem todas as vezes, mas fazia com o Tite, etc. E, enfim... acho que nesse aspecto, agora é claro, que se viu na estreia do Felipe foi uma outra postura, não era só, vamos marcar lá em cima, não, os caras estavam... Aproximação. Sim, estava com outro espírito e tal. Acho muito ruim que perca do outro lado do Bahia, para o jogo, em termos de jogo, ser melhor ainda, o Everton Ribeiro, né, que é uma base ali, é o 10, né, o cara que comanda ali, Bahia agora joga com uns 4 jogadores no meio campo ali, isso aí vai embolar, e deve repetir mesmo não jogar no Everton. Então esse meio campo ali, pelo menos não conseguiu da última vez, mas vai tentar marcar o Rogério Ceni, vai tentar marcar isso ali, o jogo vai ser bom. Vamos sim, dar um pouquinho muito bom de se ver, principalmente para quem não torce para um nem para outro, para ver, esperando a emoção, né? Esperando a emoção de um lado ou do outro. A última vez o Bahia não jogou mal, mas não conseguiu. O Flamengo do Tite, na época, foi melhor. E agora fica isso que você está falando, expectativa. Hein, cara, depois desse tipo de estreia contra o Corinthians, como é que vai ser? E agora é fora de casa. Mas é o primeiro ou é o segundo tempo? Não, obviamente que a gente está falando do recorte de primeiro tempo, né? Sim. Existe ali uma queda física. Eu acho que tem uma outra questão para ser olhada nesse Flamengo, que além da questão física, quando o Felipe faz as trocas, o time perde o encaixe. O que é natural, porque ele usou muito a base do que ele já tinha visto esse Flamengo jogar. Então, assim, quanto que ele teve de tempo e de análise para entender que para manter a intensidade precisa se fazer a troca talvez um pouco antes e que trocas serão essas, né? Agora a gente tem que imaginar o seguinte, o Flamengo tem agora peça para frente, para trocar, né? O Michael tá ali. Voltou o Michael, recuperou o Gabriel?
Jogou melhor do que vinha jogando. Imagino que o Gabriel vai começar jogando, né? Gabriel e Bruno Henrique, né? Com os 4 de meio campo, né? Com o Arrascaeta jogando do bico da grande área para a linha lateral. Você acha que ele tira o Plata? Não, o Plata já não jogou. O jogo não começou, já não jogou, né? Já não começou jogando com ele. Vai de Gabigol de novo. Gabigol. Henrique e Gabigol. E o Bruno Henrique aberto na ponta. Aí ele tem para substituir Matheus Gonçalves, Plata, Carlinhos, que na Copa do Brasil não podia jogar e agora fica à disposição. E eu estou esquecendo de alguém. Mas enfim, tem mais uma opção. Ele ganha opções para o ataque. Ele ganha muitas opções para o ataque. O Matheus falou. Matheus Gonçalves, tem o Lohan ainda. Não, o Lohan é meia. Michael. Não tem não, porque o Luiz Araújo está machucado. É isso o mesmo. Alcaraz, né? O Alcaraz também meia, o Alcaraz, né? Jogando na meia ponta, perdeu um gol contra o Corinthians. O Alcaraz entrou na área, deu um bico lá no placar eletrônico. Mas eu acho que o Flamengo, nesse caso, o Flamengo não deve perder a consistência que teve no primeiro tempo contra o Corinthians. Eu não sei se o Flamengo vai durar, quanto vai durar esse tempo. No jogo contra o Corinthians durou o primeiro tempo. O Corinthians muda um pouco o posicionamento com a entrada do terceiro zagueiro, com o volante mais posicionado, o que não tem o time do Bahia. Os volantes são muito móveis. Sim. Né? O Cauli, o Jean, eles são muito móveis, saem para jogar. Né? Então, eu acho que o Cauli é o elemento surpresa, né? Porque roda, a bola parece que vai parar no pé dele para botar pro gol. É impressionante esse rapaz, tem uma aura muito especial quando entra dentro da grande área. Então, eu acho o jogo muito complicado, porque eu não sei quanto tempo o Flamengo vai ter esse poder de marcação. Porque o Felipe já disse, ele vai correr risco. O risco dele qual que é? O risco dele é adiantar a marcação, um volante e 2 zagueiros. Perfeito? Sim. O Bahia vai gostar disso porque tem jogadores de velocidade para buscar o contra-ataque. E aí não tem o Alexandro, vai jogar o Ayrton Lucas, que é um lateral que costuma ir um pouco mais à linha de fundo, né, ao ataque. O que pode ser modificado do jogo anterior, Silas, pensando em posicionamento, acho que mais do que em peças no Flamengo, juntando com essas características do Bahia que o Pascoal traz? Não, se ele joga com o Léo Ortiz, o Felipe Luiz, né? Se ele joga com o Léo Ortiz, tudo bem, você consegue liberar o Ayrton Lucas. Porque ele já, com o Léo Pereira ali, ele faz bem essa cobertura do lado esquerdo, né? O Léo Pereira fica pela esquerda e o Léo pela direita. O Léo Ortiz joga mais na direita e o Pereira na esquerda. No caso, mas ele deve entrar com quem? O Léo Ortiz e o De La Cruz. Arrascaeta. Não, mas ele vai jogar. Não, no primeiro vai jogar com... O Léo Ortiz, ele jogou de zagueiro, né? Não, tô falando aqui... volante é o Eric Pulgar. Mas o Eric Pulgar é pro banco, hein? Não, o Eric Pulgar... Num jogo como esse... Mas é que contra o Corinthians, o Eric Pulgar ficou de primeiro volante. Cabeça de área, cabeça de área. Quem perdeu o lugar do time foi o Fabrício Bruno, que aí o Ortiz... Mas essa colocação do Silas é interessante. De repente, voltar o Fabrício e botar o Ortiz de volante. Você tendo o Alexandro é uma coisa. Você tendo o Ayrton Lucas, já muda de figura. Porque o Bahia, tudo bem, não tem o Everton Ribeiro, mas tem o Cauli. Tem o Everaldo, que foi meu jogador, e tem o Tassiano, que são 2 jogadores fortes. Não são jogadores pequenos e de pouca imposição. Então, assim, se você não tem uma proteção ali atrás, o Bahia em casa... Você começaria com o Pulgar no banco, então, e o Ortiz de volante? Assim, é uma previsão de time, né? Porque se você ser ofensivo, tem as suas... seu custo. Até porque do outro lado já tem o Wesley, que é o lateral que passa. Qual foi a última vez que o Bahia ganhou do Flamengo? Não era o Rogério Ceni o técnico. Não, foi na estreia do Felipe Luiz, tomou de 3-0. 3-0, 3 gols do Gilberto, em agosto de 19. Era Jorge Jesus. Era o Jorge Jesus, e foi um passeio, e o Felipe muito fora de forma. Criticado. Teve 2 gols ali do lado dele. Fala nem se ele pegar um táxi, ele chega. Não chega, exatamente. Foi a estreia dele. Ele vai voltar lá, vai lembrar disso. Ele já jogou lá depois disso, de novo e tal. Até porque depois ele só teve alegria. Depois desse jogo, o Flamengo ganhou os 10 jogos que fez contra o Bahia. O Bahia está com um jejum para tentar encerrar de 10 derrotas consecutivas para o Flamengo. E 4 delas lá em Salvador. Então, assim... Não é fácil, o Bahia não é com o Rogério, nem com o outro que tem ganho do Flamengo. E seja o Tite do lado do Flamengo, seja outro técnico e tal, foi
agosto de 19. De lá para cá... muito tempo. É muito tempo. Foi para isso que você guardou o seu empate, jovem? Eu acho que eu guardei. Eu acho que o Bahia vai continuar sem conseguir vencer o Flamengo. Esse jejum vai continuar. Só que vem só de derrota. Eu acho que, como é que é? Antes de ganhar, tem que parar de perder. Então, se empatar, o Bahia já não pode reclamar. E o Bahia vai para cima também. Eu tava vendo o Caio Alexandre dando entrevista, tem que ir para cima e tal. É para 2-2, para 1-1. Eu vou de um empate assim. Vou de 1-1 só, mas 2-2 também, se der, não tem problema. Acho que não ganha ainda dessa vez, mas vai se preparar para dar uma parada. 1-1. Oswaldo Pascoal. Dito isso, Oswaldo Pascoal. 2-0 Flamengo. Ficou um negócio diferente ali. Um dá empate, o outro dá sobrando gol. Eu não posso mais gastar o empate que já foi. 2-1 Flamengo. Pelo retrospecto. Não digo pelo jogo em si. Porque o Flamengo... Digo pelo retrospecto. O Flamengo vai botar toda a cavalaria para jogar. Vai botar a infantaria depois, completa. né? Então, justamente. Você sabe quando tem guerra, o que vai primeiro é a infantaria, o fuzileiro naval. Também, então né? vai todo mundo. Então a infantaria está pronto. Que o Ceni também não está de bobeira, não. Não, eu sei que não. E tem uma vantagem. O Flamengo jogou no meio de semana, o Bahia não. O Bahia descansou. Preparou o seu time para esse jogo. E a torcida do Bahia está ansiosa para esse momento. 2-0 Mengão. 2-0 Mengão, 1-1, aqui 2-1 Flamengo. Ninguém apostou no Bahia, não tem fim do jejum. Tá querendo? Não, eu vou de 2-1 Flamengo junto com o Silas pra gente fazer o intervalo. Já estamos voltando aqui pra reta final. Com 45 pontos, de um aproveitamento de 54%. Já o Flamengo, em 27 partidas, é o quarto colocado com 48 pontos e um aproveitamento de 59%. Um confronto ali de mesma faixa de tabela, a turma nessa briga de G4. Pedro Henrique Torre nos contou a história deste início de trabalho de Filipe Luiz e chega ao vivo agora ao nosso Sport Center para falar como é que está essa equipe do Flamengo para este confronto contra o Bahia. Se encontraram recentemente, inclusive, em Copa do Brasil e tudo mais, mas agora é Brasileirão. Pedro, seja muito bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo enorme para você, um abraço aí, Calçade, também Donan, todo mundo com a gente nesse Sport Center, hoje aqui dentro, porque chove bem no Rio de Janeiro, tudo fechado por aqui. Mas o Flamengo, de fato, já encarou recentemente o Bahia, né? Tem um ótimo retrospecto contra o Rogério Ceni, porque é um retrospecto até inusitado, né? Um técnico que enfrentou uma equipe e por 14 vezes não conseguiu nenhum empate. São 14 derrotas do Rogério Ceni contra o Flamengo. É um bom retrospecto para o Filipe Luiz nesse sentido. E o Filipe Luiz vai estrear no Brasileiro da mesma maneira como estreou como jogador pelo Flamengo, na Fonte Nova contra o Bahia. Não é de boas recordações nesse sentido, porque em 2019 o Flamengo vinha de um jogo muito exaustivo, extenuante contra o Emelec. Teve que fazer aquela virada no Maracanã e se classificar para as quartas da Libertadores, o time muito cansado, e o Jorge Jesus colocou o Filipe Luiz para estrear basicamente sem condições físicas ainda ideais. Então ele estava com muita dificuldade, o Flamengo acabou derrotado na ocasião por 3-0. Então vai voltar ao palco ali, mas dali o Flamengo arrancou para o título brasileiro. E é o pensamento que tem internamente agora o Flamengo, com esse ambiente mais revigorado, que está muito diferente. Você pode ter o ajuste tático aqui e ali do Filipe Luiz, mas o ambiente, a atmosfera do Maracanã era muito diferente mesmo nesse jogo de quarta-feira. Isso foi o que mais chamou a atenção completamente, até a postura dos jogadores, enfim. Estava um ambiente, eu chamo de modorrento com o Tite, assim, sabe? Aquele fim de ciclo mesmo, que parecia que de fato não ia para lugar algum. Então com o Filipe Luiz isso mudou bastante. Um time que ele pede de muita agressividade, marcação alta, vai exigir fisicamente. Então até por conta disso, o Alexandre sim um desconforto na coxa, não é lesão, o Flamengo deixou claro que não é uma lesão. Então até para segurar ele mais para frente, Copa do Brasil, tem Fla-Flu no dia 17, então ele fica no Rio de Janeiro, não viajou com a delegação que nesse momento está no avião rumo a Salvador. Jogo amanhã às 19 horas. E aí o Gabigol deve jogar, o Ayrton Lucas vai para a lateral esquerda, o Gabigol deve seguir na equipe, porque o Filipe Luiz até falou na matéria que a gente colocou no ar aí,
que o Gabigol ele precisa de ritmo, ele quer dar confiança, enfim, retornar com o Gabigol à sua melhor forma. Isso leva algum tempo, um jogador que não tinha uma sequência há bastante tempo, não tem o Pedro agora, e o Carlinhos era uma opção prioritária para o Tite, à frente do Gabigol, mas agora parece que as coisas se inverteram nesse sentido. A gente tem até um provável Flamengo aí, que deve entrar em campo contra o Bahia, a gente pode pôr a tela aí, Flamengo que do Felipe Luiz, na sua estreia como comandante no Campeonato Brasileiro, deve ser um Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, aí tem o Pulgar, Gerson de la Cruz Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, ou se quiser retirar o Gabigol ali, talvez por uma questão física ainda, o Plata, mas é difícil que ele retire o Gabigol, até o pai do Gabigol numa rede social, Gláucia, Calçade e Donan, colocou hoje uma foto do Gabigol viajando para Salvador, saindo do Ninho do Urubu, rindo, e colocou assim: o meu menino voltou a sorrir. Então dá bem a medida também como é que era a temperatura ali quando o Tite estava dentro do Ninho do Urubu. Então o Flamengo vai para esse jogo, o Bahia não vence o Flamengo há 10 jogos, então o Flamengo na expectativa aí, porque tem 9 pontos de diferença para o Botafogo. Se vencer e continuar na batida aí, vencer o jogo atrasado do Internacional também, o Flamengo tem um jogo a menos, fica 6 pontos, e aí quem sabe pode ficar no bolo, na brincadeira ali mais para frente, mas para isso tem que seguir vencendo, e vai ter a data FIFA para um respiro. Antes de devolver, Glaucia, a última informação de agorinha, tinha aquela questão, o Corinthians não tinha feito o depósito da multa do Hugo, né, de R$500 mil, por ele ter atuado nessa partida da última quarta-feira. O Flamengo, pela informação que a gente tinha, dizia que já tinha direito a juros, etc., e o Corinthians não, que era até o dia 10, que tinha um pagamento sem a questão dos juros, e a multa de R$500 mil venceu ontem, mas enfim, o Corinthians pagou agora à tarde, o Pix caiu na conta do Flamengo lá, então os R$500 mil foram pagos, está tudo resolvido nesse sentido. Para ficar com o Hugo em definitivo, o Corinthians tem que pagar €800 mil à vista, ou então dar uma garantia que o Flamengo aceite. Então aí é um pouquinho mais complicado nesse sentido, o Corinthians ainda não fez essa movimentação. Mas a multa de quarta-feira está paga R$500 mil ao Flamengo pela utilização do Hugo, que ajudou bastante o Corinthians na quarta-feira. Valeu, Pedro. Um beijo pra você, amigo. Boa sequência de trabalho por aí. O Pix caiu. O primeiro caiu. Agora o outro é um pouquinho mais caro, mas... No futebol eles são enormes, né, Glaucia? Nossa Senhora. Gigantesco, né? 0 pra cá, né? Muitos zeros. Olha, Calçade, queria eu ver um Pix desse caindo na minha conta. Pode fazer um por semana que tá bom, né, Glaucia? Já tava bom. Aí, caiu. Vamos ver esse Flamengo, vai, Calçade. Vamos lá. Mas esse é um confronto muito importante para todos eles, né? Pelo treinador que está chegando, o Felipe Luiz chegou, mudou o astral, o comportamento da equipe foi um pouquinho diferente. O resultado, porém, não foi um resultado que dá ao Flamengo a segurança e a certeza de classificação no jogo da volta na Copa do Brasil, mas o importante é sair com a vitória. Aí, eu estou apostando no Gabigol, embora o Felipe Luiz tenha feito ressalvas, e as ressalvas são claríssimas, né? Ele deixa claro que o Gabigol precisa recuperar uma forma que ele já teve e não tem hoje. Forma física, boa, competitiva. Tudo que aconteceu no Flamengo, na vida do Gabigol em 2024, contribuiu para um jogador diferente. E isso também aumentou a permanência dele no banco. Diferente não era o cara que todo mundo esperava. Bom, e o Felipe Luiz talvez seja um fator fundamental na vida do Gabigol em relação ao Flamengo, porque a história que havia com o Tite era Gabigol no final do ano, tchau. Você já viu o Flamengo dando quase adeus para o Gabigol. E agora depende dele, dessa reta final, de uma alegria, algo diferente. Se o Felipe Luiz vai ficar, ele é o treinador de 2025 ou não é? Gabigol fica ou não? Vai renovar? Então, existe um Flamengo voltando a trabalhar questões que pareciam já estar resolvidas. E o Bahia está disputando uma vaga direta à Libertadores da América. 45 pontos, se vencer o Flamengo, vai a 48, que é a pontuação do Flamengo hoje, que não tem a garantia ainda de vencer na Copa do Brasil. Porque a chance de Libertadores é Copa do Brasil direta, título ou uma vaga pelo Campeonato Brasileiro. Mas no Brasileirão, a competição está forte. E ele vai basicamente com o mesmo time que jogou na quarta-feira,
é que tem data FIFA aí, Glaucio. O que a gente precisa conhecer ainda é como é a administração de grupo do Felipe Luiz, no sentido do volume, do volume assim, de partidas dos jogadores. Se vai ser meio Jorge Jesus, que vai colocando, não poupava muito, ou se ele vai administrar de outro jeito. A gente ainda vai conhecer a forma de trabalhar dele, mas é uma segunda etapa deste Flamengo mais empolgado. O mínimo que você pode dizer é, ele está muito mais empolgado e empolgou a torcida. Repito, a mesma atuação, com a quantidade de gols desperdiçados, com o Tite no banco de reservas, a crise teria aumentado. Porém, com o Felipe Luiz, o mesmo placar e essa atuação é vista como um novo Flamengo. Uma nova perspectiva. O Flamengo aí, que deve ser o mesmo desse meio de semana contra o Corinthians, a gente também tem o provável Bahia do Rogério Ceni, que ainda traz este tabu de não bater o Flamengo e tudo isso, né, Calçade? Mas como você bem pontuou, tá na briga ali por vaga direta em Libertadores. Tem um time também muito forte, esse do Bahia, com esse trabalho que esse ano... óbvio, né? Acho que ficou muita coisa ainda aí para trás, de Copa do Brasil, de outras disputas que talvez o Bahia pudesse ter desempenhado mais. Às vezes eu sinto um pouco mais de falta de desempenho nesse time do Rogério, porque é um time muito bom, é um time muito bem estruturado, né? Mas é óbvio que já é um trabalho muito diferente do que foi o ano passado. Agora a briga por vaga de Libertadores, o ano passado se salvou na última rodada de um rebaixamento. Há muito tempo o Bahia não tem uma equipe assim, né, desse nível. Agora, quem comanda o Bahia hoje, quer dizer, a gente está falando do grupo do Manchester City, tem uma ideia diferente do que é rendimento no futebol e dos prazos para isso acontecer. Não é que eles não estão nem aí, o que acontecer está tudo bem. Não, eles estão botando dinheiro, estão investindo. Mas a gente sabe que é um processo também de conquista diária. E o Fortaleza acho que é um bom exemplo, sem a grana do Manchester City ou de um parceiro deste tamanho, também é um trabalho assim muito criterioso e é o que está começando a existir no Bahia. Eu acredito que para o ano que vem você vai ter novos jogadores, talvez um time mais reforçado no ataque para atender aquilo que se cria no meio de campo. Mesmo assim é um Bahia. A gente sabe que gosta da bola, gosta do jogo, tem paciência para jogar, para buscar atalhos e vai ser um adversário difícil para o Flamengo no Maracanã. Se deixar entrar na cabeça desse time essa história de que não ganha, o Rogério não ganha do Flamengo, o Bahia também não ganha do Flamengo, tá? Aí entra e atrapalha, porque tem muito jogador que já está fazendo parte dessa história e deste conjunto de jogos em que o Bahia não vence o Flamengo. Mas vai ser um jogo em que o Flamengo vai ter que competir bastante. É um adversário completamente daquele que ele enfrentou pela Copa do Brasil na quarta-feira agora. De quarta para sábado. Vai pesar, mas no Flamengo. Que jogou numa outra intensidade também do que estava acontecendo nos últimos tempos. Vamos seguir girando. Vamos para mais notícia aí para vocês do Mengão, galera. Nessa sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024, Rafinha de volta ao Mengão é aprovado por Felipe Luiz e bastidores são revelados. O novo treinador flamenguista já vem colocando um novo elenco aí nos trilhos e deseja ainda pensar com novos caras fora de campo. Então, o ídolo rubro-negro já colocou o Gabigol, camisa 99, em um bom desempenho. E Gerson aí está se destacando aí, como está ocorrendo aí durante o ano, né? Nome forte do Flamengo pode estar de volta. Trata-se de Rafinha, que tem boas chances de se aposentar em dezembro com a camisa do São Paulo. Felipe quer trabalhar com ele e também deseja tê-lo aí no Flamengo, mesmo que se aposente, continuar vivendo aí na área do futebol. O lateral direito já foi procurado aí para trabalhar na comissão técnica de Jorge Jesus e ele pode voltar ao Flamengo em 2025 aí. Cara, um nome muito pesado aí que o Flamengo poderia contratar, repatriar agora, né, para trabalhar junto ainda com a comissão técnica de Felipe Luiz. Nome aprovadíssimo aí por Felipe Luiz. Um lateral direito aí que marcou história, fez história aí com a camisa rubro-negra. Seria uma grande contratação aí para 2025.